Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos de volta aqui à nossa aula sobre leis de Kepler no curso aqui de Astronomia Geral do grupo da Skylight Astronomics. Essa daqui é a parte número 2. A gente vai dar uma olhadinha aqui na segunda e na terceira lei de Kepler, assim como algumas aplicações dessas leis. Na primeira parte do curso nós vimos a primeira lei de Kepler, né, que diz respeito à forma da órbita, e também algumas das equações matemáticas que descrevem, né, a elipse, né, descrevem a forma elíptica da órbita. Então, vamos lá. A segunda lei de Kepler ela é também chamada de lei das áreas, né? O enunciado dela diz o seguinte: uma linha imaginária, no caso, ligando um planeta ao Sol, varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Tá? Então, vamos tentar imaginar aqui em figura, novamente, uma órbita genérica, né? uma elipse. Deixa eu colocar aqui minha canetinha de cor branca. Ok? Então, aqui, uma órbita genérica, forma elíptica, ao redor de um objeto qualquer, uma massa qualquer aqui. Vamos fazer como se fosse um planeta orbitando o Sol. Então o planeta vai orbitar nessa trajetória aqui, o Sol está na posição de um dos focos da elipse que a gente está representando, como nós tínhamos conversado na primeira parte do vídeo. O que isso diz? Vamos pensar. Vamos supor que em determinado momento o planeta esteja nessa posição da órbita, tá? E sei lá, um mês depois, né, no período, intervalo de um mês, a gente localiza o planeta nesta posição aqui da órbita. Então, se eu ligar esse planeta ao Sol por uma linha imaginária, né, por linhas imaginárias, eu vou ver que na trajetória desse planeta, dessa posição para esta posição, né, essa linha imaginária meio que varreu, né, no plano aqui no plano que eu estou representando, né, essa órbita, ele varreu uma área que eu estou pintando aqui em laranja, né? Essa área tem uma medida, não sei quanto, mas tem uma medida. Vamos colocar aqui uma área A, né, só para a gente representar. Tudo bem? Agora vamos ver que depois de um certo tempo eu analise novamente a posição desse astro, vejo que esse astro, esse planeta, está lá na frente, lá próximo aqui ao afélio, tá? Então, nessa posição aqui, eu também vou ligar, né? Eu também vou ligar esse planeta ao Sol por uma linha imaginária, certo? E se eu quiser manter, de acordo com o que diz a segunda lei aqui de Kepler, eu tenho que manter o mesmo valor dessa área, né? A mesma medida dessa área, se eu analisar o movimento desse planeta num mesmo intervalo de tempo. Então, se eu levei um mês para o planeta vir daqui até aqui, ele varreu uma certa área, né? Essa área tem que ser igual sempre que eu pego o mesmo intervalo de tempo. Então, se eu analisar um mês, assim por diante, eu vou sempre ver essa linha imaginária varrendo áreas iguais. Então, o valor dessa área é igual ao valor dessa daqui, porque eu estou analisando no mesmo intervalo de tempo de um mês, né? Como exemplo aqui. Mas o que é importante? Que se essa área é igual, para essa área ser igual, o planeta, em um mês, ele teve que andar, né? Ele teve que se deslocar na órbita aqui um certo tanto, né? E se a gente observar com bastante atenção, o tanto que ele anda, né, nesta parte da órbita aqui, no mesmo intervalo de tempo, o tanto que ele anda aqui vai ser maior, vai ser um comprimento maior da trajetória dele do que aqui, certo? Por que isso? Para que as áreas sejam iguais, para que as áreas que essa linha vai varrer sejam iguais, certo? Então, o que essa informação me dá? Vamos analisar de novo lá pela física básica, né? A definição de velocidade qual que é? A definição intuitiva de velocidade é o quanto que um objeto qualquer anda em relação ao tempo que ele leva para andar, tá? Então, por exemplo, um carro andando a 100 km por hora, ele percorre 100 km num intervalo de 1 hora. Então, eu posso generalizar dizendo que a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo, ok? Se o meu tempo aqui é igual, o que eu vou estar sugerindo por essa lei das áreas, né? O meu intervalo de tempo é igual, então eu tenho um mês aqui, um mês
aqui, por exemplo, tá? Não estou dizendo que isso é o caso, mas é só para dizer que nós estamos pegando intervalos iguais de tempo. Então, se eu analisei um mês, o planeta andou tanto. Se eu pegar um mês, o planeta andou tanto para que as áreas se mantenham iguais. Reparem que quanto mais distante aqui do periélio, menor vai ser o deslocamento desse planeta no mesmo intervalo de tempo. Então, eu vou ter uma velocidade menor quanto mais afastado do periélio eu estiver, né? Então, se eu tenho aqui no mesmo intervalo de tempo uma distância maior, a velocidade vai ser maior. Aqui, no mesmo intervalo de tempo, uma distância menor, a velocidade vai ser menor. Então, o principal elemento da segunda lei de Kepler é que a velocidade orbital, a velocidade com que o planeta gira ao redor do Sol, vai variar, ela não é constante numa órbita elíptica genérica, né? Então ela vai ter uma variação e a variação obedece essa regrinha, né? Quanto mais próximo do pericentro o planeta estiver, maior vai ser a velocidade orbital, maior vai ser a velocidade com que esse planeta orbita, né? O Sol, no caso. E da mesma maneira, quanto mais próximo ao apocentro, né? Lembrando, o pericentro está aqui, pericentro da órbita, e o apocentro da órbita está aqui. É esse pontinho e esse pontinho. São os dois pontos, no caso que nós vimos na parte 1 dessa aula. Quanto mais próximo do apocentro do planeta estiver, menor vai ser a sua velocidade orbital. Ficou claro isso? Vamos ver então um pouquinho aqui algumas propriedades, né, do que é a velocidade orbital de um planeta ou de um astro qualquer. Então, primeira coisa, a velocidade orbital ela é sempre tangente à órbita, tá? Se eu tiver aqui uma órbita, a velocidade desse planeta ela vai ser sempre uma linha, a gente vai sempre representar por uma linha tangente, né, à elipse que compõe a órbita desse planeta. Planetas movem-se em sentido anti-horário de quem observa o planeta pelo Polo Norte. Então isso é mais uma convenção, tá? Então se eu estiver olhando, né, esse plano da órbita, se eu estiver olhando direto para o Polo Norte do planeta, eu vou ver que esse planeta vai orbitar o Sol no sentido anti-horário. Isso é uma convenção. Ela vai ser máxima no pericentro, então quando o planeta estiver no pericentro, ele vai ter a maior velocidade orbital, e vai ser mínima no apocentro, né? Quando ele estiver aqui longe, lá longe, o planeta ele vai ter a menor velocidade orbital da órbita. Então, representando isso em desenhos, eu vou colocar aqui por uma flechona, né, o vetor que descreve a velocidade orbital no pericentro. Lembra que esse P estilizado é símbolo para o pericentro da órbita. E uma flechinha menorzinha, né, indicando aqui o vetor da velocidade orbital no apocentro. Certo? Essa daqui é a equação para a velocidade orbital em qualquer ponto da órbita de uma elipse. Tá? Ela é uma equação que, para a gente deduzir ela, a gente precisa de conceitos mais avançados de física, tá? Então foge um pouquinho ao nosso propósito, então por isso que essa fórmula eu não vou deduzir, só estou apresentando ela aqui para vocês. O que são cada um desses termos? Vamos lá. Essa letrinha grega μ, né, ela vai representar a massa genérica desse sistema. Tá? Do sistema formado pelo Sol e pelo planeta. Essa massa genérica ela vai ter uma expressãozinha, vou mostrar já já. O R, de novo, da mesma maneira que nós vimos na primeira parte, ela vai ser a distância do astro até o foco, tá? Dependendo da posição que esse astro estiver. Então, se eu estiver nessa posição aqui, né? Se o astro estiver nessa posição, ele vai ter uma certa distância. Se o astro estiver nessa posição, ele vai ter uma outra distância. Então, dependendo da distância onde ele estiver, esse R assume valores diferentes. E o Azinho é o semi-eixo maior da órbita, então esse daqui é o semi-eixo, né? Lembrando, essa distância aqui é o semi-eixo, e isso daqui é uma constante, tá? Isso daqui é uma constante, é o valor do semi-eixo e acabou.
Está aqui, semi-eixo maior da órbita. Essa massa genérica μ, né, ela vai depender muito de aonde está o referencial que eu estou adotando para descrever o meu sistema, certo? Se eu estiver adotando como referencial o próprio Sol, no caso, né, ou um dos corpos, né, nesse caso, esse μzinho vai ter esse valor, é o G, que é a constante gravitacional universal, lá dada pelo Newton, multiplicando a massa total do sistema. Então, a massa do primeiro objeto com a massa do segundo objeto. Então, vamos supor que eu tenha aqui o Sol. O meu Sol vai ser representado pelo mzinho 1, né? O primeiro objeto, o primeiro corpo, massa 1. E aqui o planeta, massa 2. Normalmente, quando eu estou... aqui, o valor da constante gravitacional, ela é dada, é uma constante também, né? Óbvio. 6,67 vezes 10 a menos 11 metros ao cubo, dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Isso aqui é valor tabelado, padronizado para a constante gravitacional. Então, é um valor. E a soma das massas. Normalmente, para sistemas planetários, como esse que a gente está analisando, a massa do Sol ela é muito maior do que a massa de qualquer um dos planetas. Então, se o sistema que eu estiver analisando for Sol e planetas, né, ou Sol e cometas, ou Sol e qualquer outra coisa do sistema solar, eu posso dizer que a massa do Sol, que eu estou representando aqui por M1, ela vai ser, vou representar ela por um Mzão aqui, um M maiúsculo, pelo fato dele ser, da massa do Sol ser muitas vezes maior, muito maior do que a massa de qualquer outro corpo do sistema solar. Tá? Então, se eu puder fazer essa aproximação, né, eu posso simplesmente ignorar a massa do corpo menor, a massa do planeta, ou a massa do cometa, do asteroide, o que seja. Eu posso simplesmente ignorar porque ela não vai fazer diferença na conta. Né? A diferença que ela faria seria muito pequena e irrelevante. Então, posso simplesmente ignorar e eu digo que esse μ é simplesmente o produto da constante gravitacional pela massa do Sol, pela massa do objeto maior. Quando que eu posso fazer essa aproximação aqui? Novamente, quando um dos objetos tiver uma massa muito maior do que o outro. Tá? Então, no caso, Sol e Terra, posso simplesmente assumir a massa do Sol. Agora, se eu tiver, por exemplo, a Terra e um satélitezinho qualquer de comunicação, um satélite artificial qualquer de comunicação que está orbitando a Terra, também posso usar. A massa da Terra é muito maior do que a massa do satélite. Agora, se eu tiver, por exemplo, analisando a massa da Terra com a massa da Lua, aí eu já não posso mais tanto fazer essa aproximação, porque a massa da Terra, apesar de ser maior do que a massa da Lua ela não pode ser desprezada nesse caso. Ela tem uma massa considerável, então eu tenho que incluir essa fórmula, né, com essa fórmula completa, né, o valor total dela. Ficou claro isso, pessoal? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos analisar um pouquinho dessas velocidades especiais aqui nesses pontos especiais da órbita, que são o pericentro e o apocentro. Eu posso deduzir a partir da velocidade genérica, né, simplesmente substituindo aqui a posição do astro pela posição que ele tiver no pericentro, no caso, e no apocentro depois. E nós vimos na primeira parte dessa aula, na primeira lei de Kepler, qual é o valor da distância relacionada ao pericentro. Tá? Então, nós vimos na aula anterior que essa distância aqui é igual ao comprimento do semi-eixo maior da órbita vezes esse termo, 1 menos a excentricidade dessa órbita. Então, isso daqui é o valor da distância do foco, né, do Sol, ao pericentro dessa órbita. E agora a gente desenvolve a partir disso. Né? Então, eu simplesmente vou subtrair essas frações. Então, tenho aqui um denominador comum, né? Faço essa operação, me dá isso daqui. Então, esse termo dividido por esse dá 1, 1 vezes 2, 2. Menos, está aqui. Esse termo dividido por A dá isso daqui, 1 menos E vezes 1 dá 1 menos E. Então, está aqui. Cuidado com esse sinal está fora do parênteses, então ele está como se tivesse um menos multiplicando, né, tanto o 1 quanto o E. Então, após essa operação, se eu eliminar esse parênteses, eu fico aqui no numerador 2 menos 1 mais E. Tudo bem? E aqui no denominador, como isso daqui é um produto, eu simplesmente posso tirar esse azinho aqui para fora, ficar com o denominador apenas
nesse denominador destacado, né, entre parênteses, 1 menos e. Tudo bem? 2 menos 1, 1. Então, o resultado final da velocidade do meu astro no pericentro da órbita é dado por essa expressão. O μ, a massa genérica, que eu posso aproximar pelo Gm, né, o Gmzão, dividido pelo semi-eixo maior, vezes, né, esse quociente aqui, 1 mais e dividido por 1 menos e. Tudo isso, né, dentro de uma raiz. É uma formulazinha um pouquinho feia, mas, né, essa é a dedução que a gente faz. Da mesma maneira, a velocidade do astro no apocentro da órbita, ela também pode ser calculada, substituindo aqui pela distância que eu vou ter do foco, né, do Sol, ao apocentro. É essa distância aqui. Também vimos na primeira parte da aula, né, no vídeo anterior, que essa distância é dada pelo Azinho vezes 1 mais E. Então, desenvolvo da mesma forma, né, faço a subtração dessas frações, agora eu tenho um outro denominador comum, né, e se eu fizer todos os passos que eu fiz na equação anterior, eu vou chegar nesta fórmula, nessa expressão aqui, tá? Velocidade do apocentro é a raiz de μ sobre A vezes esse quociente, 1 menos E, 1 mais E. Então, a única coisa de diferente entre essas duas fórmulas é o que vai estar aqui dentro desse parênteses, né? Então, aqui eu tenho apocentro, 1 menos E. Lembra que o Ezinho, né, a excentricidade da órbita elíptica, ela é um valor entre 0 e 1. Então, esse valor aqui é um valor positivo, eu estou subtraindo 1, então eu vou ter um numerador menor aqui, sendo dividido por um denominador maior. Né? Então, vai dar um número menor do que esse daqui, que eu tenho aqui um número maior e aqui um número menor. Tá? Então é só para lembrar que a velocidade do pericentro ela vai ser um número maior, vai ter um valor maior do que a velocidade no apocentro, dada também pela análise, né? A gente analisando um pouquinho a diferença entre essas fórmulas. Beleza? Em órbitas circulares de excentricidade zero, eu posso simplesmente, né, colocar zero aqui e já ir, né, já fazer todas as contas a partir daí. Mas eu vou fazer a partir da velocidade genérica, né? Considerando que numa órbita circular, a posição, a distância do astro até o Sol é sempre a mesma ao longo da órbita inteira. Né? Um círculo, então tem todos os pontos do círculo são equidistantes do centro. Então, eu posso simplesmente considerar que meu semi-eixo maior da órbita é igual a a distância que eu tenho do planeta até o Sol é igual a igual ao semi-eixo maior. E eu desenvolvo a partir daí, né? Então aqui eu tenho duas frações com o mesmo denominador, simplesmente, né, subtraio aqui os numeradores em questão, 2 menos 1 dá 1, então esse 1 no numerador fica irrelevante, eu posso sumir com esse termo, fica só com essa expressão. Né? Então, a velocidade circular, velocidade do astro numa órbita circular é a raiz de μ sobre A. E reparem que μ é a massa genérica, então ela é uma constante. E o semi-eixo maior também é constante. Então, a raiz de uma constante é também uma constante. Então, se o planeta tiver uma órbita circular, ele vai ter sempre a mesma velocidade ao longo de toda a órbita, em todos os pontos da órbita. Certo? Novamente, eu posso fazer a aproximação. Se eu estiver tratando de um planeta orbitando o Sol, ou, genericamente, de um corpo de massa desprezível orbitando um corpo de massa bem maior, eu posso substituir esse μzinho pelo Gm, pelo produto Gm, daí eu tenho essa expressão aqui, que talvez pode ser conhecida de vocês aí pela análise de movimento circular lá no ensino médio, né, na física do ensino médio. Vamos lá, a terceira lei de Kepler, ela também é chamada de lei harmônica, que ela vai tratar do período orbital. Então ela vai falar que a razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do semi-eixo maior é uma constante também. Tá? Para deduzir essa lei em termos genéricos, em termos de elipse, a gente iria precisar entrar em conceitos bem mais avançados aqui da geometria, talvez até de cálculo, né?
como a maioria dos alunos do ensino médio não vê cálculo ainda no ensino médio, então vamos fazer a dedução a partir de uma órbita circular, que é um caso particular, né? Bem mais simples, mas confia em mim, o resultado ele pode ser aplicado para uma órbita elíptica qualquer também. Tá? Mas vamos fazer a dedução a partir da órbita circular. Então vamos lá. Novamente, a relação entre velocidade, distância e tempo é dada por isso, né? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Então, eu posso simplesmente assumir que numa órbita circular, a velocidade é a própria velocidade circular, a distância que o astro vai percorrer ao completar uma órbita completa, né, ao completar a sua órbita, nada mais é do que o comprimento da circunferência que ele descreve, né, ao longo, né, de toda a órbita. E comprimento de circunferência é uma expressão conhecida na geometria do ensino médio, é simplesmente 2π vezes r. R, no caso aqui, seria o raio dessa circunferência, que é igual ao semi-eixo aqui da órbita. Aqui não faz sentido falar em semi-eixo maior, porque, né, os dois semi-eixos são iguais. Então, a gente fala de raio, né, o raio da órbita. E se eu estou tratando da órbita completa, o tempo que esse planeta vai levar para completar a órbita é o próprio período orbital. Tá? Então, aqui nós temos a velocidade circular, aqui nós temos o período orbital. E aqui o comprimento da circunferência. Então, se eu analisar, se eu substituir, né, o valor da velocidade que a gente viu na segunda lei, da velocidade circular, né, a gente vai ver essa expressão é igual a isso daqui. O que eu quero é uma relação entre o azinho e o t, né, e o tempo, o período orbital. Então, primeira coisa, sumir com raiz. Não gosto de raiz. Então, o que eu faço? Elevo tudo ao quadrado. Né? Sumo com essa raiz, fica mi sobre o azinho é igual a tudo isso ao quadrado. Tá? Então, estou elevando tudo isso daqui ao quadrado. Isso daqui ao quadrado também, né? Elevo tudo isso ao quadrado, fica 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado é π ao quadrado mesmo, e azinho ao quadrado é azinho ao quadrado. Aqui, t ao quadrado, mesma coisa. E agora eu vou isolar esses termos, né? Então eu passo o t, que está dividindo desse lado da equação, passo ele para lá multiplicando, e passo esse mizinho dividindo, passo esse azinho multiplicando também. Então fica t ao quadrado desse lado igual a 4π ao quadrado, que eu já tinha, dividido pelo mi, né? E tudo isso vezes a ao cubo. Por que a ao cubo? Estou multiplicando esse a ao quadrado por um outro azinho. Então, a ao quadrado vezes mais um azinho aí, eu tenho a ao cubo. Então, eu tenho essa relação. Substituindo, né, a expressão para massa genérica, eu vou ter essa expressão para a terceira lei de Kepler. Né? A terceira lei de Kepler, na sua forma genérica aqui, Kepler, na sua forma genérica, considerando, né, essa soma das massas. Novamente, se a massa de um dos corpos for muito maior do que a do outro, eu posso simplesmente simplificar, chamo um de emisão e maravilha. Então eu tenho uma forma um pouquinho mais simples, né, dessa expressão. Reparem o seguinte, que aqui eu tenho, como o enunciado está falando, a razão entre o quadrado do período orbital, então aqui eu tenho o quadrado do período orbital, cubo do semi-eixo maior, cubo do semi-eixo maior da órbita. No caso, cubo do raio da órbita aqui, que nós usamos, mas isso vale para qualquer órbita, inclusive uma elíptica. Isso é uma constante. Que constante é essa? Isso daqui, né? Essa daqui é a constante que está fazendo a proporção entre essas grandezas. Tudo bem? 4 é número, π é número, π ao quadrado é número, né? G é uma constante e m é uma constante. Então, tudo isso daqui é um valor constante. Tudo bem? E dá para a gente simplificar ainda mais se eu medir esses períodos orbitais e o raio da órbita, o semi-eixo maior da órbita, se eu medir isso com unidades relacionadas à órbita terrestre. Né? Então vamos ver. Dividindo tudo isso, dividindo toda essa equação pela mesma equação, só que com dados da órbita terrestre, então eu tenho o período de um astro qualquer ao quadrado dividido pelo período orbital da Terra ao quadrado é igual a constante dividido pela constante, isso aqui vai embora, né?
vezes a semi-eixo maior da órbita do planeta que eu quero ao cubo, dividido pelo semi-eixo maior da órbita da Terra ao cubo também. Então eu fico com essa expressão aqui. Beleza? Agora, se eu considerar que eu estou tratando de coisas relacionadas à órbita da Terra, eu posso simplesmente trabalhar com unidades terrestres. Então, quanto tempo a Terra leva para completar uma órbita inteira? 1 ano, né? 1 ano terrestre é o tempo que ela leva. E qual que é o semi-eixo maior da órbita da Terra? 1 unidade astronômica. Então eu tenho 1 aqui, 1 aqui. Então se eu estiver medindo as coisas relacionadas ao planeta, né? Ao planeta qualquer, em anos terrestres, né? E unidades astronômicas, eu simplifico tudo isso daqui e eu tenho uma forma bem mais simplificada da terceira lei de Kepler, né? Mas se a gente usar essa expressão aqui, a gente só pode usar quando a gente estiver trabalhando com as unidades, né, da Terra. Então, anos terrestre para o período orbital e unidade astronômica para o semi-eixo maior. E isso também considerando esta aproximação aqui, que no caso, né, o M1 é muito maior do que o M2. É uma outra aproximação que eu também tenho que considerar. Tudo bem? Vamos ver algumas das aplicações dessas leis agora. Primeiro falar de órbitas geoestacionárias. O que é uma órbita geoestacionária? Vamos lá. Um satélite qualquer, então tem um satélite de comunicação que eu vou lançar para o espaço, né? Se eu quero esse satélite numa órbita estacionária, quando ele está numa órbita geoestacionária, ele sempre vai parecer fixo, né? Parecer fixo na mesma posição do céu em relação ao observador na Terra. Então eu sempre vejo esse satélite na mesma posição do céu. Quando que isso acontece? Como que eu posso ter um satélite numa órbita geoestacionária? Quando a órbita desse satélite for circular e acompanhar a linha do Equador, ou pelo menos bem próximo à linha do Equador terrestre. Então é um satélite que vai orbitar acompanhando a linha do Equador. E para ele permanecer fixo na mesma posição do céu, ele tem que ter um período orbital igual a um dia sideral, ou seja, ele tem que ter uma velocidade de translação ao redor da Terra da mesma velocidade angular da rotação da Terra. Então eles têm que girar mais ou menos sincronizadamente para que ele esteja sempre na mesma posição. O que eu quero com esse exemplo aqui é determinar a altitude, né, o quanto acima do chão da Terra eu tenho que levar esse satélite para que ele seja geoestacionário. Utilizando, obviamente, aqui as leis de Kepler. Dá para utilizar outros métodos, né? Mas vamos utilizar as leis de Kepler, que é uma aplicação. Então vamos lá. Fazendo em figuras, eu tenho a Terra, né, e aqui a órbita de um satélite que eu quero lançar no espaço. Aqui o semi-eixo maior desse satélite, né, o azinho, numa órbita estacionária. Reparem que eu tenho que considerar o raio da Terra também, tá? Eu tenho que considerar o raio da Terra, porque pode ser que a órbita de satélites não sejam tão grandes assim para que o raio da órbita, o raio da Terra seja ignorado, tá? Então eu tenho que considerar isso aqui. Então eu digo que o semi-eixo maior de uma órbita geoestacionária é o raio da Terra mais a altitude que esse satélite se encontra. Tudo bem? Aqui deixa eu apagar esse coisa, senão vai me... Pronto. Vou apagar aqui, pessoal, só para ele não me atrapalhar aqui a figurinha. O raio da Terra, vou lá no Wikipedia, vejo os dados, é um número parecido com esse, né? Então, 6.370 quilômetros de raio a Terra tem. Eu sempre gosto de transformar tudo em unidades do sistema internacional, que aí eu não preciso ficar encanado com unidades a hora que eu estiver fazendo minhas contas, tá? Então, transformando isso aqui em metros, eu tenho que o raio da Terra é 6.370 vezes 10 a sexta potência em metros, né? 6.370 milhões aqui de metros. Também é bastante interessante na astronomia a gente aprender a trabalhar com notação científica, tá, pessoal?
Vamos lá. Período orbital de um dia sideral quero transformar em unidades do sistema internacional. Então tenho que transformar em segundos, tudo em segundo, converter em segundo. Vou lá na Wikipédia, eu vejo que um dia sideral equivale a 23 horas, 56 minutos e 04 segundos. Por que não é 24 horas? 24 horas é o dia solar, tá? Dia solar e dia sideral são coisas diferentes. Numa aula de astronomia de posição a gente dá uma olhada nisso, tá? Mas transformando isso daqui para segundo, eu aplico simplesmente os fatores de conversão, né? Cada hora tem 3.600 segundos, cada minuto tem 60 segundos, então eu faço essa conversão. Ponho lá na maquininha, vejo que um dia sideral equivale a 8,616 vezes 10 a 4 segundos. Tá? Constante gravitacional é esse valor mesmo, certo? E a massa da Terra que eu vou usar para fazer minhas contas agora, também vou lá na Wikipédia, tenho esse valor. Normalmente, numa questão de enunciado, esses valores, eles, né, teoricamente, teriam que ser dados. Né? A gente não vai exigir, né? Eu, pelo menos, não exigiria que um aluno meu decorasse esses números. Esse valor tem que ser dado. Então, já estou dando. Vamos lá. Então, vamos calcular. Usando a terceira lei de Kepler, essa daqui é a terceira lei de Kepler, né, na forma aproximada aqui, porque um satélite artificial, ele tem uma massa muito menor do que a massa da Terra, então eu posso desprezar. Então, está aqui. O que eu quero aqui é a altitude. Então eu vou relacionar alguma coisa relacionada a... Relacionar alguma coisa relacionada é ótimo, né? Eu vou ter que pegar aqui a semi-eixo maior da órbita. Então vou isolar isso aqui de um lado, passo o restante para o outro. Então simplesmente faço aqui a matemática, né? Então passo tudo isso para lá multiplicando, passo isso daqui para cá dividindo, fico com essa expressão. Aí eu substituo os valores, né? Aqui eu tenho a constante gravitacional, aqui eu tenho a massa da Terra, né? E aqui eu tenho o período orbital, né, desse satélite em segundos, certo? Aqui 4π², etc. Muito bom. Passo lá na maquininha, eu vejo que o meu semi-eixo maior da órbita ao cubo é esse valor, 7,495 vezes 10 a 22 nas unidades do sistema internacional. Isso é ao cubo, né? Então eu tenho que tirar a raiz cúbica desse termo para achar o semi-eixo maior, tá? Também passo lá na maquininha, raiz cúbica desse valor aqui é aproximadamente isso, 4,216 vezes 10 a 7 metros. Isso daqui é o semi-eixo, né? Então eu vi que a altitude do satélite é o raio da Terra mais o semi-eixo maior é o raio da Terra mais a altitude. Então, se eu quero a altitude, simplesmente subtraio desse valor o raio da Terra, né? Então, fazendo essa subtração, eu chego neste valor aqui em metros, 3,579 vezes 10 a 7 metros. Convertendo isso aqui para quilômetros, para a gente ter uma visualização um pouco melhor, vai dar aproximadamente 35.800 quilômetros de altitude. Tá? Então, para que um satélite, se eu quero lançar um satélite no espaço, e esse satélite ele seja geoestacionário, ele fique aparentemente na mesma posição do céu, eu tenho que colocar ele numa órbita a 35.800 quilômetros acima, né, da linha do mar, acima do chão, aqui, acima da superfície da Terra. Tudo bem? Essa é a altitude de uma órbita geoestacionária. Vamos lá. Normalmente, quando a gente faz lançamento de satélite, a gente manda esse satélite com um foguete para o espaço até uma certa altura e depois faz com que esse foguete dê um impulso lateral para que esse satélite entre em órbita. Tá? Vamos considerar aqui o conceito de órbita de transferência, quando esse satélite está numa certa órbita e eu quero mudar essa órbita dele, eu quero que ele vá para uma outra órbita. Posso fazer isso? Posso. Tenho um método bastante interessante chamado de órbitas de transferência, que vai usar também, também uma aplicação aqui das leis de Kepler. Então, vamos ver. Um satélite está em órbita circular, certo? Ao redor da Terra, a uma altitude de 300 km acima do nível do mar. Calcular as velocidades orbitais necessárias para que esse satélite seja colocado a partir desta órbita inicial aqui
numa órbita geoestacionária, que nós vimos tem uma altitude de 35.800 quilômetros. Então, a situação que eu quero é a seguinte. Então, eu tenho aqui a Terra, certo? Tenho a Terra aqui, tenho o meu satélite aqui numa órbita baixa, 300 quilômetros. Então, o raio é uma órbita circular, pelo enunciado, né? Por hipótese é uma órbita circular, então o raio dela é um raio A1, né? De 300 quilômetros. E esse satélite, nessa órbita, ele está orbitando a Terra, ele está girando ao redor da Terra com uma certa velocidade que eu vou chamar de V1, né? De primeira órbita aqui. O que eu faço para lançar ele para uma outra órbita mais alta, né? Eu vou dar um impulso, né? Eu vou acionar o mecanismo de propulsão desse satélite para aumentar a velocidade dele, né? Então, a hora que eu dou esse burst de velocidade, a hora que eu acelero esse satélite nessa posição, eu vou mudar a órbita desse satélite. Então, esse satélite ele passa aqui, ele passa a ter uma órbita elíptica agora, não mais circular, ele passa a ter uma órbita elíptica, certo? Com uma velocidade periélica. Não é? A velocidade que eu estou colocando ele vai ser uma velocidade como se ele estivesse no periélio dessa nova órbita elíptica. E reparem agora que a distância da Terra ao satélite é o próprio raio, a própria distância do periélio, do pericentro dessa órbita. Falei periélio, tendo o pericentro, corrijam aí. Do pericentro dessa órbita, tá? A hora que esse satélite chegar lá no apocentro, ele vai ter, como ocorre de acordo com a segunda lei de Kepler, ele vai ter uma velocidade orbital menor. Tá? Ele vai diminuir a sua velocidade à medida que ele se desloca pela órbita. Então aqui ele vai ter a velocidade do apocentro. Ok? Quando ele chega nessa posição, o que eu faço para agora ele manter nessa distância, a essa distância da Terra? Eu dou novamente um impulso nesse satélite, aumento a velocidade dele de novo. Aqui é o raio do apocentro, né? A distância do apocentro da Terra. Mas voltando lá, eu dou mais um impulso, né? Aumento de novo a velocidade desse satélite, né? Para uma velocidade V3 aqui, né? A terceira órbita dele. E quando eu faço isso, eu mudo novamente a forma da órbita, né? Para uma órbita novamente circular, né? Com o raio igual ao A3 aqui, uma constante A3. Então são 3 órbitas que eu vou ter que analisar, cada um deles vai ter uma velocidade. Então vão ter 4 velocidades orbitais. Uma V1, que era a velocidade circular na órbita baixa, a P2, que é a velocidade na órbita elíptica, quando o satélite está no pericentro da órbita, VA2, que é a velocidade da órbita elíptica, quando o satélite está no apocentro, e o V3, que é a nova órbita circular, agora geoestacionária, pelo enunciado, né? Então vamos lá, vamos calcular essas velocidades usando as formulinhas que a gente viu. Então, velocidade circular, raiz de GM sobre o raio da órbita. Então, é só substituir os valores, aqui constante gravitacional, aqui a massa da Terra, dividido pelo raio da órbita, considerando, né, a altitude, isso daqui é a altitude, mais o raio da Terra. Tá? Isso eu não posso esquecer, senão vou errar na conta. Fizer essa conta na maquininha, dá uma velocidade orbital de 7,730 vezes 10 a 3 metros por segundo, transformando isso em quilômetros por hora, dá mais ou menos isso aqui, 27.829 quilômetros por hora é a velocidade de um satélite a 300 quilômetros de altitude. Tá? VP2 eu tenho que usar aquela formulinha, né, da velocidade orbital que nós vimos. Então aqui já estou substituindo o μ pelo GM, posso fazer essa aproximação. Aqui o raio do pericentro, menos 1 sobre o semi-eixo da órbita. E o raio do pericentro é igual, né, ao raio da minha órbita circular inicial. Então eu posso simplesmente substituir isso daqui. O raio da minha órbita, o raio não, né, aqui o semi-eixo maior da minha distância, da minha órbita elíptica, é simplesmente a metade, né, a média aritmética do semi-eixo, né, da distância do pericentro da distância ao apocentro. Tá? Então,
fica isso daqui. Então, A2 é igual a A1 mais A3 dividido por 2, então tá tudo aqui. Fazendo agora essas operações, eu puxo esse 2 aqui para fora do parênteses, ponho ele em evidência e o resto eu vou simplesmente operar, né, aqui como eu normalmente faria. Então, a minha velocidade orbital no pericentro, né, da minha órbita 2 é dada por isso daqui, por esse valor. Agora é só colocar os valores, né? Então eu tenho aqui, vai ficar uma conta enorme, mas se eu substituir esses valores nessa fórmula que eu cheguei, né, eu vou encontrar, né, esse valor de velocidade em metros por segundo e esse valor de velocidade em quilômetros por hora, 36.569 km por hora. Reparem, confirmando a nossa ideia, né, uma velocidade maior do que a que eu tinha quando eu iniciei. No apocentro da órbita é a mesma coisa, né? A única coisa é que eu vou substituir aqui a minha distância do Sol, da Terra ao apocentro, pelo A3, né? Que é o raio da nova órbita que eu vou ter. E aqui o A2 eu substituo pela média, né, aritmética das demais distâncias, do pericentro e do apocentro. Faço as mesmas operações, chego nessa fórmula genérica aqui. Tá? Também repare na diferença, né? Aqui eu tenho a diferença da fórmula anterior. Né? Na fórmula anterior eu tinha o A3 aqui e o A1 aqui fora. Né? Era isso? A3, A1 aqui fora, o A3 aqui dentro. Tá? Aqui eu tenho o A3 fora, o A1 dentro do parênteses. Isso vai me dar, se eu substituir os valores também, isso vai me dar uma velocidade de 5.785 km por hora. E, para finalizar, a velocidade 3 aqui, né, da órbita novamente circular, aplico a mesma formulinha, né, da velocidade circular normal, substituo os valores, chego a esse valor aqui. Então, 11.000, né, e 69 km por hora. Resumindo aqui, então, eu tenho que a minha velocidade circular inicial era 27.000, quase 28.000 km por hora. Acelerei esse satélite até pouco mais de 36.000 km por hora, mudo a forma da órbita. Né? Então ele vira uma velocidade orbital de pericentro de uma órbita elíptica. Quando ele chega no apocentro, a velocidade é bem menor, né? Óbvio, pela segunda lei de Kepler isso já era esperado. Aí eu acelero ele de novo, aumento a velocidade de novo para uma velocidade orbital circular de 11.000 km por hora, que é típica de satélites geoestacionários. Tudo bem, pessoal? Então isso daqui é uma das maneiras que a gente tem para colocar satélite em órbita, principalmente se a gente quiser transferir esse satélite de uma órbita baixa para uma órbita mais alta, né? Esse daqui é o procedimento que normalmente a gente faz, principalmente se a gente quiser economizar combustível, né? Quando se trata em aeronáutica, né? Coisas relacionadas a espaço, a gente tem que ter tem que considerar bastante a economia de combustível, economia de recursos em geral, né? Então essa órbita de transferência é uma das maneiras que a gente tem para minimizar o gasto de combustível, né? Dando somente 2 impulsos, né? Impulsionando o satélite só 2 vezes aqui para mudar, para estabilizar a órbita circular dele e deixando as leis de Kepler tomarem conta do resto, certo? Então, era isso. Na próxima parte desse vídeo, a gente vai ver algumas outras aplicações, né, algumas generalizações das leis de Kepler e também relacionar com algumas das leis de Newton, tá bom? Então, até lá, espero que seja útil e a gente se vê depois.